Salve galerinha do pré-vestibular social do CEDERJ. Meu nome é Pedro Henrique Dias Siqueira, sou mediador de geografia dos polos de Resende e de Nova Iguaçu e é uma satisfação estar continuando esse belíssimo trabalho que estamos desenvolvendo aí através do canal do pré-vestibular social. Tudo bem? O conteúdo da aula de hoje é urbanização, dois pontos, segregação social e ocupação do solo urbano. Gente, basicamente é uma continuação desse conteúdo que cai tanto no Enem quanto muito na UERJ, que acredito que vocês também vão fazer esse vestibular. Então essa aula, né, vai dar um recorte muito grande também à cidade do Rio de Janeiro, para além de tentar contemplar, né, uma segregação socioespacial de forma geral, né? Mas também vamos tentar fazer isso de forma pontual para, além de te ajudar no Enem, te ajudar na UERJ, né? E como eu vinha falando, é uma continuação de um trabalho que tanto eu quanto o mediador André, que estava responsável pelos vídeos antes de mim, já trabalhou com vocês, né? Trabalhou de forma muito brilhante. Então, se você não viu ainda, recomendo que você volte lá nos 3 últimos vídeos do canal e assista, porque basicamente talvez já tenha até sido falado. O que nós vamos fazer é ressaltar, né, esse conteúdo que é urbanização, dois pontos, segregação socioespacial e ocupação do solo urbano, né? Entretanto, antes de eu entrar na segregação socioespacial, eu gostaria de aprofundar, né, o que eu trabalhei no último vídeo com vocês. O último vídeo foi de espacialização da urbanização, né? Por onde estava acontecendo urbanização no século XX no Brasil, né? Basicamente isso. Entretanto, por causa do tempo, eu só consegui fazer o recorte, né, muito importante, que eu até reviso agora, que é o recorte. A urbanização começa em 30-40, com Vargas, junto com o processo de industrialização, substituição de importação. Isso você já sabe. De 30 a 80, essa urbanização é metropolizante, metropolizadora. Cresce, né, a grande cidade, a metrópole, né? Basicamente as pessoas que estão fazendo o êxodo rural estão indo para um tipo de cidade só, que é a capital, é a cidade grande, ou a região metropolitana, que é a capital e cidades menores juntas da capital, né? Então de 30 a 80 temos o fenômeno da metropolização. A partir da década de 80, esse fenômeno muda, né? E a gente pode falar de uma involução metropolitana ou de uma desmetropolização, que significa o quê? A partir da década de 80, o que começa a crescer mais são as cidades médias, que estão nos interiores dos estados, e não a capital, a região metropolitana, o centro do estado. Então essa é uma diferença de urbanização que eu já trabalhei, né? De 30 a 80 é de um padrão, de 80 até hoje em dia é de outro padrão, e tudo isso acontece por causa da desconcentração industrial. Quando a indústria para de escolher a cidade grande, escolhe a cidade média, até por causa do incentivo fiscal, da guerra dos espaços, né? A cidade média tem uma capacidade muito maior de oferecer benefícios às multinacionais, você tem essa mudança no padrão de urbanização. Revisãozinha feita. Quero falar da urbanização. Eu botei no último material, eu só não consegui ter tempo para trabalhar com vocês, que é a urbanização segundo as regiões brasileiras, né? Então, urbanização segundo regiões brasileiras, dá uma olhada no material. Todo mundo sabe que o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, dividiu o Brasilzão em 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Show? O que eu vou fazer é falar, né, dentro de cada região,
Quando que foi o boom da urbanização? Tem um bizu muito legal que a gente pode trabalhar, né? Acompanha o material e acompanha aqui a voz do prof, que é o seguinte, gente, 30, 40 e 50, né? Lembrando que estamos trabalhando dentro do século XX, que é quando o Brasil começa a se urbanizar. Em 30, 40 e 50, aonde é o foco da urbanização brasileira, galera? É óbvio que é o Sudeste que está passando por esse processo de industrialização. A gente pode destacar o surgimento de duas regiões metropolitanas, Rio de Janeiro e a Baixada Fluminense, né? E São Paulo e o ABCD paulista. Então, essas duas regiões, primeiras regiões metropolitanas começando, faz com que seja no Sudeste o grande fenômeno urbano brasileiro das décadas de 30, 40 e 50. A gente pode fazer um diálogo com a migração de nordestinos que vem trabalhar, né, nessa indústria da construção civil e tudo mais, beleza? Acompanhando o material, você pode ver que na década de 50, 60 e 70 já vai ter um novo palco para a urbanização brasileira, né? E esse palco vai ser o Centro-Oeste, a região central do Brasil. Por quê, professor? Né? Sempre maneiro a gente falar um motivo, e aí é bom que já dialoga com a história, tu fica craque, meu querido. Na década de 50, 60 e 70, o ápice, né, a novidade da urbanização é o Centro-Oeste. A gente pode chamar de a conquista do Planalto Central, a construção de Brasília pelo nosso querido JK, né? E Brasília faz com que apareça núcleos menores ao seu entorno, são as chamadas cidades satélites de Brasília, né? Formando a região metropolitana de Brasília. Então a gente tem o Centro-Oeste como novidade da urbanização, ok? Olha que interessante. Então, né, separamos 3 décadas para o Sudeste, 3 décadas para o Centro-Oeste, e aí na década de 80, né, a gente pode falar já de uma urbanização espairada pelo Brasil inteiro, por causa dos fenômenos da interiorização da indústria, da desconcentração industrial, fez com que, além das capitais, os estados, os interiores dos estados a partir da década de 80 comecem a crescer mais. Tem tudo a ver com o crescimento das cidades médias. Show de bola. Então, né, trabalhamos um pouco aí essa questão da urbanização e da regionalização, ok? Ok. Agora vamos para um novo tópico, que é a questão da segregação socioespacial. Gente, cara, não vou falar que todo ano, mas assim, isso despenca em prova, esse conceito de segregação socioespacial. O que é? Eu já falo logo o que é para você já entender de forma simples, objetiva e coesa. Gente, sempre que tiver esse conceito de segregação socioespacial, você vai pensar, né, no quê? Na materialização da desigualdade social no espaço. Geografia é a ciência que estuda o espaço. E essa desigualdade social que a gente conhece, essa desigualdade econômica, né, que existe nos núcleos urbanos, ela pode ser materializada no espaço geográfico. E a coisa mais interessante é que universos sociais diferentes podem estar lado a lado. E quando você tem um bairro de rico junto com um bairro de pobre, né, ali na mesma localização você tem a segregação socioespacial, ok? Então, segregação socioespacial é a ideia de bairro de rico e a ideia de bairro de pobre contrastando lado a lado, né? Vamos pensar, não sei se todo mundo é da capital do Rio de Janeiro, mas com certeza é a cidade mais conhecida dentre todo o estado do Rio de Janeiro, que
né, vocês moram, nosso querido e amado público. É... Então vamos falar da cidade Rio de Janeiro. Sabe quando você vê, por exemplo, Copacabana e o Morro do Tabajara? Basicamente, se você anda 3 passos, né, você muda completamente a realidade social do bairro onde você tá. E aquilo tá ali, ó, parede a parede. Então ali, né, nos bairros nobres, né, do litoral da cidade de Rio de Janeiro, a gente pode ver muito isso, né? Além do Copacabana Tabajara, podemos falar do Leblon e do Cantagalo, né? Que é um exemplo melhor, né? E isso não acontece só na Zona Sul, né? Ela acontece basicamente por todo o Rio de Janeiro. Ah, professor, dá um outro exemplo longe, né, do Rio de Janeiro? Posso dar. Você já ouviu falar da favela de Paraisópolis? Foi até tema de novela recentemente, né? A favela de Paraisópolis contrasta, né, muro a muro, lado a lado, com um bairro muito nobre de São Paulo. Então você pode ver esses dois exemplos nas imagens, né, acompanhar no material de apoio, e eu acho que já deu para você entender o que é essa segregação socioespacial. Tranquilo? São fronteiras sociais, lado a lado, bairro de rico e bairro de pobre contrastando, né, dentro do meio urbano. Show de bola? Então, esse é o conceito central, segregação socioespacial. Eu posso falar de um outro tipo de segregação, que é a autossegregação, né? A autossegregação é normalmente feita pela classe média ou pela classe alta dentro dos condomínios de luxo, né? É uma forma de tentar se isolar em uma bolha, né, dos problemas urbanos, como violência, poluição visual, poluição auditiva. Então é uma tentativa da classe média e da classe alta, né, se isolar dentro dos condomínios de luxo. Então, né, vamos tentar te salvar aí em qualquer tipo de questão que venha aparecer. Segregação socioespacial é uma coisa, bairro de rico, bairro de pobre. Autossegregação pensa no condomínio de luxo, né, das grandes cidades, das cidades médias. Toda cidade já basicamente tem aquele condomínio fechado com muro, grade, segurança. Então é o conceito de autossegregação, beleza? E vamos aproveitar esses últimos minutos, porque agora a equipe técnica, né, tá sendo bem pontual, então vamos respeitar também a equipe técnica e vamos fazer um vídeo bem breve. Para finalizar, né, vamos conversar um pouco sobre ocupação do solo urbano, né? É óbvio que eu precisaria de muito mais que alguns minutos para falar desse tema muito complexo, né? Mas agora vamos fazer um recorte em cima da UERJ e falar do Rio de Janeiro, né? Como que é o sítio urbano do Rio de Janeiro? Ele fica no meio, né, de uma série de maciços geológicos, como vocês podem conhecer, sei lá, como morros, né? Então o Rio de Janeiro tem um sítio urbano bem irregular, né? Irregular, perdão. Esse sítio urbano, historicamente, tem uma característica muito grande, muito marcante, que é a ocupação das áreas planas, por classes sociais mais abastadas, com mais dinheiro, né? Enquanto a população pobre do Rio de Janeiro, historicamente, sobra, essa população não vai ficar à mercê esperando com que projetos da prefeitura que nunca existiram construam casas para elas. Então essas pessoas têm a iniciativa de começar a ocupar áreas verticais. E lembrando que agora eu estou dando um exemplo bem pontual do Rio de Janeiro para tentar te ajudar na UERJ. Não que você não possa aplicar isso no Enem também,
né? Mas agora é tentando safar aquela questão da UERJ ou do próprio vestibular do CEDERJ. Então, as classes mais pobres sempre foram ocupando essas áreas mais verticalizadas, ou seja, o morro. Todo mundo sabe que, historicamente, no Rio de Janeiro, os morros, as favelas estão nessas áreas de encosta, que inclusive no período da chuva pode ocorrer os movimentos de massa, né? E aí, para finalizar, vamos fazer um diálogo legal com história, né? E aí, com história e um último conceito da geografia, que é a gentrificação. O que é a gentrificação, gente? Gentrificação é quando o Estado ele faz uma maquiagem urbana. Por que eu chamo de maquiagem urbana? Porque ele gasta muito dinheiro não para resolver a vida dos mais pobres, mas para tentar esconder, mascarar, botar a pobreza para baixo do tapete. E por que eu vou fazer esse diálogo de gentrificação com a história? Porque isso não é novidade, isso acompanha a história urbana do Rio de Janeiro. Eu não vou voltar no século XIX, lá no período imperial, né, porque o nosso recorte é o século XX. Mas no começo do século XX, os professores de história já devem ter falado do cenário relativo ao Pereira Passos e os cortiços, né? Essa história dos cortiços, ela é muito boa, já foi tema, né, de literatura, inclusive, mas o que eram os cortiços? No centro do Rio de Janeiro, na área central, tinham edificações de 3, 4 andares, que basicamente eram ocupadas por pessoas pobres e pessoas negras. Tem um recorte social e racial que é indissociável, né? E um prefeito chamado Pereira Passos queria fazer essa tal dessa gentrificação no centro da cidade. Ou seja, retirar essa pobreza. Para quê? Para valorizar, deixar o centro do Rio de Janeiro mais parecido com talvez as cidades como Paris, Londres, capitais estadunidenses, né? Ou seja, vamos tirar essa pobreza do centro do Rio de Janeiro? E aí existe o tal do põe abaixo, né? Que é a queda, o derrubar de parte desses cortiços que estavam no centro do Rio de Janeiro. E como eu disse, essa população, gente, não vai para a rua. Não adianta você fazer isso. São pessoas, você está entendendo? E esse põe abaixo dos cortiços, memorado, né, cabeça de porco, um dos maiores cortiços, esse põe abaixo, essa tentativa de expulsão dos pobres, né? E aí eu tô falando pobre para ficar didaticamente fácil para você. Vai ocasionar, né, a ocupação da primeira favela da cidade do Rio de Janeiro, que é o Morro da Providência, né? Então, para essas pessoas que estava sendo negado o direito de residir no centro da cidade, afinal elas trabalhavam lá, a classe trabalhadora precisa estar perto do seu serviço, e numa tentativa de maquiar aquela pobreza para valorizar o solo urbano, então aí a gente pode falar do conceito de especulação imobiliária, né? Deriva essa história maravilhosa, tanto da geografia quanto da história da história, né? Que é essa ideia do vamos botar o cortiço abaixo para fazer uma gentrificação e automaticamente isso gera a ocupação da primeira favela carioca, o Morro da Providência. Ok? Gente, infelizmente até passei do tempo aí, né? Tomara que não sofra muita edição. Foi uma grande satisfação estar aqui trabalhando com vocês. Um abraço, continue estudando e uhul!